Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Você pode sentar em nome de Jesus. Uma boa noite na graça e na paz de Jesus. Você recebe a paz de Jesus essa noite? Você recebe a graça de Jesus essa noite? Afinal de contas, nós estamos aqui por causa dele. Não é por causa de pastor Marcelo, não é por causa de profetisa Cris, mas estamos aqui por causa de Jesus. E ele é sempre maravilhoso. Seja bem-vindo essa noite a esse lugar de adoração ao Rei. Seja bem-vindo a um lugar aonde você escolheu estar para adorar ao Rei. Quero dizer a você que você está no melhor lugar do mundo essa noite. Adorar ao Rei é algo muito significativo para muitos de nós. Mesmo diante de tantas aflições, dificuldades, lutas que podemos estar passando, porque afinal de contas somos humanos. E por sermos humanos, as coisas da terra às vezes nos perturba, às vezes nos tira a paz. Mas a paz mesmo é o Senhor nosso Deus. A paz é Jesus, que é o príncipe da paz. Em todas as circunstâncias da vida, sempre lembre, Deus é a nossa paz. Ele é também aquele que guerreia por nós todos os dias, em todos os momentos. Bem, nós estamos vivendo dias onde estamos falando sobre criação. E hoje eu quero dar continuidade à belíssima palavra que ouvimos domingo passado pela profetisa Cristiane. Ela nos introduziu um pouco sobre criação. E eu estava vendo a ministração dela pelo celular. E eu estava prestando atenção em algumas coisas que ela falava com muita propriedade sobre essa questão da criação. E hoje eu quero trabalhar também sobre a criação numa outra perspectiva. Porque afinal de contas, a criação é algo muito importante e nós precisamos sempre entender. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E talvez esse seja a base elementar de todas as nossas ministrações até o final do mês de janeiro. Em Gênesis capítulo 1, nós temos o relato da criação. E o relato da criação é impressionante. Eu não sei se na tua Bíblia, aí em cima, o título é O Princípio. Tem algum título diferente desse aí na sua Bíblia? O título principal lá em cima do capítulo 1, O Princípio. Tem alguma coisa assim? Tem outra diferença? Diferente? Eu tenho uma Bíblia que fala a origem. A origem, o começo. E eu gosto muito quando eu leio a origem ou o começo. Gênesis nos relata, e você sabe, Gênesis foi escrita por Moisés. Moisés não estava no período da criação. Mas havia algo naquela época que era a continuação oral. Alguém viu, percebeu, sabia sobre a criação, e Moisés foi e escreveu sobre a criação. Moisés escreveu sobre o Adão, sobre a Eva, sobre o princípio de todas as coisas. E a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E vi Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. A narrativa nos afirma, e eu quero que você preste atenção e seja bem reflexivo comigo essa noite. Talvez você já tenha lido isso dezenas de vezes.
Mas eu queria olhar com você esse texto e perceber 3 coisas importantes aqui. Primeiro, a presença do Deus Criador. Segundo, a presença de Jesus, a palavra, o verbo. E terceiro, a presença do Espírito Santo. A divindade ou a trindade, ou como você queira chamar, estava presente na criação. E aí, quando nós lemos o texto, quando olhamos aquilo que Deus tem para nós, percebemos que aquilo que João contou e aquilo que João disse, e o verbo habitou entre nós. A palavra habitou entre nós. A criação só é possível a partir da palavra. Muitas pessoas não têm o conhecimento ou não têm o domínio de quanto as palavras são criadoras. As palavras podem criar ambientes. As palavras podem cancelar ambientes. As palavras podem trazer bênção. As palavras podem trazer maldição. Quando você não tem o entendimento do quanto as suas palavras são importantes, às vezes você não tem entendimento do quanto a palavra do Éden foi importante. Porque quando nós olhamos para a palavra, entendemos o quanto ela é importante. E eu quero te convidar essa noite a entender que quando você tem entendimento das suas palavras e das palavras que habitam ricamente em você, certamente as coisas vão mudar de figura. E eu quero dizer a você essa noite, as coisas vão mudar de figura na sua vida. Bem, agora eu queria que você fosse comigo para a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Você conhece o poder vivificador da palavra? Você conhece o quanto a palavra é viva e eficaz? Diz assim: Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu glorificarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Corinto uma coisa importante, que todos nós precisamos entender o quanto passamos por situações difíceis. Quando a palavra do Senhor habita em nós, temos um cobertor que nos protege do frio, temos um lugar seguro que nós podemos acreditar que é o lugar aonde nós habitamos. Toda a Escritura, toda ela é gerada a partir da palavra. O que nós lemos já foi falado. O que nós lemos já foi escrito e reproduzido durante dezenas, centenas, milhares de vezes. Então a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. E quando lemos a palavra e quando a entendemos, podemos agir de maneira diferente. E eu queria muito que essa noite o poder criativo da palavra entrasse dentro do seu coração abençoado e produzisse resultados abençoados para a tua geração. Quando o poder da palavra entra em nós, nós não nos sentimos qualquer um, nós não nos sentimos abandonados, não nos sentimos distantes, pelo contrário, nos sentimos amados, porque quando somos amados, produzimos aquilo que Deus quer para nós. Você consegue ver a importância de estarmos no dia a dia impregnados da palavra? No nosso empenho, nossa força, nossa busca, nosso esforço em manter a disciplina e a rotina do conhecimento da palavra,
nos ajuda a entender o quanto as Escrituras são poderosas. As Escrituras são poderosas. Você crê nisso? Você crê que a Bíblia que você tem aí no tablet, no celular, essa Bíblia impressa aí na sua vida, ela é poderosa? Ela é poderosa não por causa de você, ela é poderosa por causa do Criador de todas as coisas. Por isso nós entendemos que o Espírito Santo nos ajudará a entender essa noite a palavra. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versos 16 a 17, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito importante. Olha, como eu fico feliz quando lembro de alguns versículos na palavra. Como eu fico feliz em poder ser aperfeiçoado pela palavra de Deus em todos os dias. Porque Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem ou a mulher de Deus sejam perfeitos, perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Diga comigo, eu creio nisso. Quando você ouve, quando você estuda, quando você se debruça, quando você acredita, você está sendo aperfeiçoado. E eu quero dizer que a perfeição é a arte de trabalhar em um material bruto, refiná-lo com melhorias, lapidação e esmero. Você está sendo preparado por Deus e habilitado por Deus para toda boa obra. Porque o Espírito, porque a palavra, porque a criação de Deus nos leva a entender que a palavra liberada no Éden, continuamente liberada, todos os dias, nos aperfeiçoa, nos repreende, nos corrige. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas se você separar as palavras inspiração, ensino, repreensão, correção, educação, são palavras de suma importância para qualquer tipo de pessoa. Pessoas precisam ser inspiradas. Sabe, mais cedo eu chamei as minhas ovelhinhas lá no escritório. Mais cedo eu disse a elas o quanto elas são importantes. O quanto eu sou feliz por vê-las na igreja. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que quando eu uso a inspiração divina para inspirar as minhas ovelhas, elas se sentirão amadas. Então vou te dar um conselho. Chega mais cedo nos cultos com seus filhos e eles vão ter uma palavra pastoral lá no escritório. Sabe por quê? Porque toda a palavra inspirada por Deus é útil. Há uma utilidade na palavra. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Tem muitas pessoas que acham que a palavra é apenas escritas. As escrituras nos aperfeiçoam. O ensino da palavra de Deus faz conosco algo gigantesco. Ele nos dá crescimento no conhecimento do caráter de Cristo, nos confronta em nossos pecados, corrige os nossos pensamentos, emoções e ações, educa no nosso coração para que nos tornemos parecidos com Cristo. Eu não sei se você quer ser parecido com Cristo, mas para tudo isso acontecer, é necessário que o poder criativo da palavra esteja sobre nós. Porque a palavra nos leva a entender que somos frutos da glória ou para a glória de Deus. Não é pelas nossas aptidões, não é pelas nossas habilidades, mas é pela palavra de Deus que somos transformados. Eu profetizo na sua vida transformação.
Eu profetizo na sua vida uma mentalidade transformada. Eu profetizo na sua vida uma aparência com as características literais de Cristo. Sabedoria, paz, equilíbrio. Eu profetizo na sua vida saúde mental, emocional, corporal. Eu decreto na sua vida que o Senhor te alcançará com a sua graça. E a sua graça, irmãos, nos limpará de todas as impurezas. Como uma joia que precisa ser lapidada. E eu olho para você como uma joia rara. Eu não preciso escutar a música de um cantor para saber que eu tenho joias raras aqui nesse lugar. Eu sei que as nossas joias raras, para que elas tenham o valor que realmente elas tenham e possam aparecer, elas precisam ser lapidadas. Um dia desse, eu levei as minhas alianças para um homem lapidar, não, para que o homem polir. Ele usou lá uma química lá e deixou a aliança semi-nova. Eu olhando para aquilo, o Espírito Santo falou assim: eu sou como isso. Eu sou como essa química aí. Eu sou como essa química que pega uma joia já meio embaçada pelo tempo, meio engordurada pelo tempo, meio envelhecida pelo tempo, mas das mãos certas eu consigo fazer com que as joias se tornem novas. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos um oleiro que pega e nos faz novas coisas. Sabe, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida para nos aperfeiçoar. Por quê? Porque a perfeição aponta para aquilo que Ele fez em nossas vidas. Não há perfeitos aqui. E talvez morreremos e não seremos perfeitos. Mas a presença de Deus em nós nos aperfeiçoa a cada dia. Amém, queridos? A palavra criadora em nossas vidas também nos faz ser limpos. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 3. E João vai falar que Jesus disse: porque uma boa limpeza não acontece sem material adequado e sem algum procedimento que envolve. Qualquer pessoa que vai limpar a sua casa utiliza de um material adequado. Algumas mulheres aperfeiçoaram um método que aprenderam com suas mães. Outros aperfeiçoaram os seus métodos descobrindo os novos caminhos. Mas eu tenho certeza que Deus está em nós para nos limpar de tudo aquilo que é errado. Olha o que Jesus vai dizer: vós estás limpo pela palavra que tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, se nós estamos limpos, não há lugar mais para algum tipo de sujeira, porque nós não fomos limpos pelos nossos méritos, nós fomos limpos pela palavra e pelo sangue de Jesus. Talvez você seja uma pessoa que tem os dias programados para a limpeza e organização de cada cômodo da sua casa. Ou talvez seja dessas que separam um único dia da semana para fazer o conhecido dia da faxina. Quando a casa fica virada do avesso, com os móveis afastados dos seus lugares originais,
tenha certeza que alguém vai lá e vai limpar e vai arrumar. E assim mesmo somos nós. O Espírito Santo está na nossa vida para arrumar a nossa casa, para arrumar a faxina que nós precisamos, para tirar a sujeira, o lixo debaixo do tapete, para tirar as coisas que estão lá, trazendo maldição, trazendo coisas erradas. Na prática da limpeza, o Espírito Santo está nos levando a um lugar poderoso. Na verdade, o que importa não é o método que nós utilizamos para a limpeza. O que importa é o resultado da limpeza. Tem gente que começa pela sala, tem gente que começa pela cozinha, tem gente que começa pelo banheiro, mas o intuito todo é fazer a limpeza. Se também é o Espírito Santo na sua vida, ele já começou a fazer a limpeza na sua vida, a limpeza na sua casa, a limpeza na sua mente. Agora deixa ele agir, porque quando ele limpa, ele sabe o que faz. Dá glória a Deus, porque quando ele limpa, ele sabe o que faz. Eu não sei se você é igual eu, que gosta de guardar coisas velhas. Papel velho. Coisas velhas. Mas o Espírito Santo hoje quer limpar e jogar algumas coisas fora. Tem algumas coisas na sua vida que estão impedindo dele fazer uma limpeza. Mas ele vai tirar tudo que não está mais tendo valor. Talvez em alguma época houve valor naquilo que você amava. Talvez houve valor naquilo que você acha que era importante. Mas talvez aquilo que era importante agora tornou-se lixo. E o lixo tem que ser colocado para fora. Esse não é um trabalho que todo mundo gosta de fazer. Tem gente que não gosta de colocar lixo para fora. Mas é um trabalho necessário. E o Espírito Santo hoje está aqui essa noite, colocando todo o nosso lixo para fora. Você crê nisso? Você precisa se mergulhar nas Escrituras, com um propósito de ser limpo. Seja intencional naquilo que você faz. Diga a Deus, Deus chega disso, Deus chega daquilo outro. Espírito Santo, vem criar um ambiente novo na minha vida. Vem criar um ambiente limpo na minha vida. Utilize-se da palavra criadora de Deus e dizendo: Deus, haverá luz nas minhas trevas, haverá limpeza na minha sujeira, haverá perdão nos meus pecados, porque era onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Precisamos ser limpos. E ser limpo não é uma coisa fácil. Ser limpo é uma coisa gradual. Tem áreas na sua vida que já está começando a fazer. Tem áreas na sua vida que ele ainda vai começar a fazer. O problema é se você vai deixar ele fazer. O problema é se você vai deixar ele mudar os móveis de lugar. Porque tem gente aqui que é irredutível em algumas mudanças. Em 2024, o Senhor fará muitas mudanças na sua vida. Em 2024, Ele vai modificar muitas coisas, tirar coisas dos lugares, colocar novas coisas, tirar velhos móveis e colocar novos móveis, tirar coisas que você ama de paixão, mas que não tem mais serventia. Tem alguém que gosta de guardar a tranqueira quebrada em casa? Porque às vezes isso é um empecilho para termos coisas novas. Você sabe que não está mais funcionando, mas não quer jogar fora. O Espírito Santo está indo lá na tua vida hoje, tirando coisas velhas e colocando coisas novas. Alguém pode dizer o amém por isso? A palavra criadora nos santifica. Em João capítulo 17, verso 17, nós observamos algo interessante. Santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa essa noite com toda a propriedade e todo o amor. Se você ouvir qualquer pregador que não prega a verdade, exclui esse pregador da sua vida. Porque o que modifica as pessoas não são os testemunhos, talvez, das pessoas. Talvez não seja o que as pessoas querem que você ouça. O que nos santifica é a verdade, é a palavra. A mesma palavra que estava no Éden para criar é a mesma palavra que está escrito aqui, que nos leva à verdade. A verdade é o antônimo da mentira. A verdade é aquilo que talvez nós não gostamos de vê-la ou vivê-la, mas é aquilo que nos sara, que nos cura. A verdade da palavra de Deus, incutida em nossa mente, vai proteger a nossa mente das ciladas do pai da mentira. E fará de você um cristão forte, preparado para a batalha contra os poderes do mal. Aquele que não vemos, aquele que não está aí nos nossos olhos visíveis, mas a palavra da verdade nos livrará do mal que existe nesse mundo. Hoje eu estava orando por um irmão que estava falando para mim: pastor, eu estou com picos de ansiedade. E na minha ministração, na vida desse irmão, eu dizia: Senhor, a tua palavra é a verdade. As minhas palavras podem ser mentirosas, eu posso voltar atrás, mas as suas palavras jamais voltarão atrás. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra jamais há de passar, Senhor. E eu ministrei sobre esse irmão, e ele relata após a oração, que a dor de cabeça na qual ele estava sentindo não estava mais lá. Ele havia sido curado da dor de cabeça instantaneamente. Mas sabe por quê? Não é porque Marcelo tem poder, é porque Marcelo crê na palavra. É porque o Marcelo sabe que a palavra dele cairá por terra em alguns momentos, em alguns segundos, mas a palavra do Criador de todas as coisas, a palavra do Criador de todas as coisas jamais voltará vazia, porque uma vez lançada a palavra, ela alcançará resultados. Então aprenda a liberar a palavra de Deus. Aprenda a profetizar a palavra de Deus. Aprenda a entender que você está cercado, você está em uma guerra. Os inimigos querem te detonar, te arrebentar, mas você está na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 91, descansarei na sombra do Onipotente e mal nenhum me alcançará. Eu profetizo isso na sua vida, um descansar em Deus. Aprenda a profetizar sobre a sua vida. Aprenda a liberar sobre a sua casa. São milhares de promessas na Bíblia Sagrada. Você não precisa fazer mandinga, você não precisa se benzer, você não precisa de nada dessas coisas, porque você já está encharcado da palavra. A palavra em ti está ousadamente sendo liberada esta noite. Eu chamo à existência a palavra adormecida dentro de ti, para que o teu ser libere essa palavra com convicção, adoração, com realidade, para mudança de ambiente. Na sua casa há uma necessidade de mudança de ambiente. No seu casamento há uma necessidade de mudança de ambiente. Sobre os seus filhos há necessidade de mudança de ambiente. E esta palavra não é para o outro, é para ti. Levanta a tua mão e abençoa a tua casa. Levanta a tua mão e abençoa teu casamento. Abençoa a tua igreja. Abençoa teu GA. Abençoa a tua rede. Abençoa! Porque se ele disse, haja luz, e houve luz, aleluias, vai haver resultados palpáveis. No princípio não existia nada.
mas com o poder da palavra, tudo veio a existir. E quando você recita a palavra, não é a sua palavra, é a palavra do Criador de todas as coisas. Você crê nisso? Outra coisa que a palavra criadora faz é nos libertar. Nunca, talvez na história da humanidade, houvesse tanta necessidade de libertação como nos dias de hoje. E eu não vou estar falando apenas de libertação demoníaca. Eu quero falar de libertação de muitas áreas da nossa vida. Claro que tem alguns princípios que são demoníacos, mas outros princípios não são. Olha lá, João capítulo 8, verso 32. A Bíblia diz, 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Conheça a Cristo, e Ele vai libertar você. Você é capaz de recordar de um tempo em que foi escravo? Eu tenho muitas lembranças de meu tempo de escravidão. Eu já fui escravo de muitas coisas. E quem é escravo de algo é terrível. Tem gente que é escravo de pornografia, tem gente que é escravo de mentira, tem gente que é escravo de depressão, tem gente que é escravo de muitas situações. Tem gente que é escravo nas finanças, tem gente que é escravo no conhecimento, no intelecto, tem gente que é escravo de muitas coisas. Mas eu quero profetizar na sua vida que o Senhor vai libertar você. O Senhor vai libertar a sua casa. Eu fui escravo de muitas situações. Houve um tempo em que eu era escravo dos meus medos. Eu era escravo da minha mente caída, que produzia pensamentos atemorizantes. Eu tinha medo de muitas coisas, de perder, de morrer, de perder a razão. Eu tinha tanto medo que tinha medo de sentir medo. Olha, o medo é algo muito natural, mas o medo não pode nos controlar. A gente não pode ter medo do futuro, porque o futuro não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. Não podemos ter medo de algumas coisas que apenas nos aprisionam. Chega de sermos aprisionados, porque o libertador de nossas vidas está com uma espada afiada em suas mãos. E Ele vai cortar e vai quebrar tudo aquilo que nos aprisiona, porque o que nos aprisiona não nos faz crescer. Bem, quando a profetisa tem umas plantas em casa, quando ela olha para algumas plantas, ela diz assim: eu preciso trocar de vaso. Aí eu pergunto: por que trocar de vaso? Porque esse vaso está impedindo a planta de crescer. Entenda a metáfora. Tem coisas na sua vida que você precisa trocar, senão você não vai crescer. Senão você não vai ser limpo, você não vai ser liberto. Tem coisas na sua vida, crente, que você precisa abandonar para chegar no novo nível. Porque enquanto você não deixar algumas coisas para trás, você não chegará aonde Deus quer que você chegue. Às vezes você diz: o Senhor está me podando, o Senhor não está fazendo eu crescer. Será que é o Senhor ou será que é você que está impedindo o Senhor de fazer algo na sua vida? Às vezes falamos de tantas coisas na palavra, não é, irmãos? Somos cheios de tantas palavras na igreja, somos cheios de tantas palavras no dia a dia, mas às vezes nós não queremos deixar para trás o que nos impede de avançar. Às vezes
Eu fico pensando, eu tenho uma ministração nas aulas que eu dou aos meus alunos, que digo a eles que às vezes para subir uma montanha, nós temos que ter algumas coisas na nossa vida. Uma delas é uma bússola. Porque quem está perdido precisa de uma bússola. E essa bússola é a palavra de Deus. Às vezes eu digo para os meus alunos, você nunca vai conseguir chegar no pico de uma montanha se a sua mochila estiver demasiadamente pesada. Você vai ter que se livrar de algumas coisas. Eu lembro sempre quando o barco estava afundando, os caras olharam para dentro do barco e disseram assim: é tu, Jonas. Nós vamos jogar fora, porque se nós jogarmos fora, nós não iremos para o fundo. Dito e feito. Jogaram o Jonas fora, sobreviveram. Quantas coisas você tem que jogar fora na sua vida para você não ver o barco da sua vida afundando? Quantas vezes você tem que olhar para frente e dizer: Pai, chega dessas situações, eu não quero mais. É gostoso, é prazeroso. Nem tudo que é gostoso, é prazeroso, vai te dar realmente a felicidade que você quer. Às vezes, somos cativos nas nossas próprias emoções. Nossa mente nos traz cativo, nosso corpo está cativo. Às vezes estamos aleijados, encurvados, flácidos, porque não temos libertação. Ora, nós precisamos ser libertos. Conheço pessoas que estão muito cativas, mas algumas delas não querem se libertar. Por mais que elas achem que aquela situação é horrível, é cansativa, é sobrecarregado, elas não querem se livrar, porque ainda dizem assim: se Deus quiser, Deus pode mudar. Mas tem coisas que Deus não vai mudar se você não se posicionar. Por isso, diga ai. Diga amém ou diga ai. Tem pessoas que vivem controladas pelos seus afetos e desafetos. Controlada pelo mundo exterior, pelas pessoas que pensam em destruí-las. Pare com isso. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Muitas pessoas estão como um barco sem leme, expostas aos ventos, a navegação sem direção, sem proteção, sem um porto seguro. Talvez essa palavra encaixasse muito bem lá fora, numa reunião de autoajuda. Mas ela é muito importante para que possamos receber ajuda do alto. Porque eu não sei quanto a você, mas 2024 não precisa ser como 2023, não precisa ser como 2022, 21, 20, 19, 18, não. Tem uma nova história para você. Nessa igreja, 2024 será o ano dos fundamentos cristãos. E uma das coisas que os fundamentos nos trazem é solidificação. Nós não seremos derrubados por nada, porque nós seremos igual os montes ou as montanhas de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Quanto mais conhecemos a verdade, mais queremos a verdade. Quanto mais livres somos, mais livre seremos. É como quando alguém alcança um patamar na sua vida. Quando alguém alcança um lugar bom e seguro para si. Ninguém quer voltar para o passado. Eu duvido. Se eu perguntasse a você, se você queria viver situações semelhantes a que você viveu quando na sua infância. Alguns momentos você gostaria de repetir.
outros nem tanto. Alguns você excluiria da sua vida. Chegou a hora de nós pararmos de repetir situações e começarmos a viver situações novas. O poder criativo da palavra é isso. Quando você olha para o Gênesis, que é o começo, eu olho para o começo como se fosse a oportunidade da minha redenção e da nossa redenção, e eu profetizo na sua vida hoje que a sua redenção é uma verdade a partir de agora. Outra coisa que a palavra nos traz, nos faz discernir os pensamentos e o propósito dos corações. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Sabe, uma das coisas importantes que eu vejo nesse texto é que você pode enganar todo mundo, mas jamais enganará Deus. As pessoas veem o seu rosto lindo, vermelho, forte, alguns amarelos, alguns com muita falta de vitamina D. Mas as pessoas só veem isso. Mas Deus vê o coração. Deus vê o mais profundo de todos nós. E às vezes nós esquecemos disso. Porque você pode enganar as pessoas, mas você não engana a Deus. Por isso, às vezes, o seu coração está inquieto por uma coisa que você acha que é bom. Você acha que você deve fazer isso. Mas às vezes Deus não quer isso para você. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu saberei se Deus quer ou não isso para mim? Porque a palavra de Deus é viva. Leia mais a Bíblia. Estude mais a Bíblia. Peça para que Ele fale com você através da Bíblia. Olha, eu creio muito em profecias, mas eu nunca saio atrás delas. Eu nunca vou na casa de alguém que é um vaso. Se o vaso vai falar comigo, ele me encontra na rua. Mas as maiores decisões da minha vida foram trancadas no meu quarto lendo a Bíblia Sagrada. Teve dias em que eu li a Bíblia e chorei porque eu achei que o que eu estava fazendo era o que Deus queria para a minha vida. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele vai falar com você, mas Ele não vai te obrigar a mudar. Ele não vai te obrigar a mudar. É igual a música que nós cantamos e que vem do texto sagrado: eis que eu estou à porta e bato. Mas eu só vou entrar e ceiar com você se você me permitir entrar. Se eu estiver batendo e você não abrir, eu não entro. Se eu estiver batendo e você não quiser que eu entre na sua casa para ceiar com você, eu não entrarei. Eu só faço isso se você me permitir fazer. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que muitas coisas da nossa vida precisam mudar. O apóstolo Paulo relata isso muito claramente quando diz que ele queria fazer o mal, mas ele não conseguia mais fazer. A gente gosta de fazer o mal. A gente gosta de fazer as coisas erradas.
Porque as coisas erradas às vezes dão prazer. As coisas erradas nos trazem um sentimento de euforia. Mas as coisas erradas não podem mais nos dominar. Às vezes você está fazendo as coisas escondido. Deixa eu te dizer uma notícia boa ou ruim. Eu não sei como você vai recebê-la. Não há nada que você faça que vai ficar escondido por muito tempo. Sempre o que você faz de escondido vai vir à tona. E quando vier à tona, não vem só aquilo que estava escondido. Vem a vergonha, vem o medo, vem situações que você não queria viver, mas que implantou foi você. E você também tem o poder de arrancar. Toda a semente do mal plantada por você, você tem também o mesmo poder de arrancar toda a semente do mal que você plantou. Eu posso ouvir um amém? Você conhece o mal que habita em você? Consegue prever as suas reações no campo de batalha do seu coração? Ou na sua mente? Quando precisa reagir a alguma situação? Somos assaltados todos os dias pelos maus pensamentos. Mas deixe que a palavra de Deus te ajude a entender aquilo que você precisa entender. Romanos capítulo 12, verso 2. Na minha versão diz assim: e não vos conformeis, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Ele está dizendo, é você que tem a habilidade de se transformar, a partir do momento em que você sabe o que você quer. Na minha versão vai dizer, transformai a vossa vida ou a vossa mente pela renovação daquilo que Deus tem para você. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensa comigo aqui agora, e eu quero encerrar com isso. O que é bom de Deus para você? O que é agradável de Deus para você? E o que é perfeito de Deus para você? Eu não tenho a mínima ideia do que seja essas coisas para você. Eu tenho para mim. Eu sei exatamente o que isso significa para mim. Para você eu não sei. Mas uma coisa que eu entendo é que a gente precisa ser moldado. É como talvez eu fico pensando que o Espírito Santo, ele é como um grande marceneiro. Pega um pedaço de madeira sem nenhum tipo de atrativo. Mas quando ele pega aquela madeira, ele idealiza o que ele quer. Aquela madeira deixa de ser uma madeira sem atrativo e passa a ser um objeto móvel. Alguma coisa interessante. Eu sempre quero dizer a você que o Espírito Santo quer nos moldar. O Espírito Santo quer nos aperfeiçoar. O Espírito Santo quer ampliar a nossa mente. O Espírito Santo quer nos fazer melhores.
Você está entendendo o que eu estou te falando essa noite? E o melhoramento que o Espírito Santo quer fazer na sua vida não deriva dos outros. Não deriva de um sistema econômico. Não deriva de um político. Não deriva de um patrão. Não deriva de um amigo, de um irmão. Não deriva de um marido, de uma esposa, de um filho, de um neto. Nada disso. Deriva da presença dele em nossas vidas. E que tal você ter uma vida melhor esses tempos? Que tal você colocar diante do Senhor algumas coisas e dizer: Senhor, estou cansado, estou sobrecarregado, estou triste, estou amargurado, estou ferido, estou machucado. E essas coisas que eu estou sentindo, muitas delas não são culpas de ninguém. São culpas minhas. Porque algumas vezes, irmãos, nós temos a capacidade incrível de falar e cuidar da vida dos outros, enquanto as nossas vidas estão quebradas. Às vezes olhamos para alguém, apontamos o dedo e temos uma fórmula perfeita para aquela pessoa sair daquele lugar que ela está. Mas não temos a mesma fórmula para nós. E essa fórmula, ela não é conquistada com os nossos pensamentos somente. Ela é conquistada com a palavra da verdade. Por isso, quando ele disse, haja luz, a luz houve. Quando ele disse, separem a luz das trevas, foram separadas. Porque o poder criativo da palavra, ele existe até os dias de hoje. Porque a palavra não pode ser parada. A palavra não pode ser destruída. Não há força nessa terra, debaixo dela ou acima dela, que segure as palavras de Deus. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu velo pelas minhas palavras. Eu sou fiel para cumpri-las. Eu sou fiel para mudar as histórias. Eu sou fiel para reconstruir coisas destruídas. Eu sou fiel para abrir um caminho no meio do deserto. Eu sou fiel para abrir um caminho no meio do mar. Eu sou fiel para abrir uma porta onde não existe porta. Eu sou fiel para fazer chover em terra seca. Eu sou fiel para mudar o coração de qualquer pessoa nesta terra. Pelo poder da palavra. Aprenda a usar a palavra. Mas não aprenda a usar a palavra para o outro. Porque é fácil usar a palavra para o outro. Afinal de contas, somos muito bons, às vezes, em destruir a vida dos outros com a palavra. Mas nós não fomos chamados para a morte. Nós somos chamados para a vida. Por isso Jesus diz, de dentro de você nascerão rios de águas vivas. Para ajudar os sedentos a matarem sua sede. Aleluias, aleluias, aleluias. Esse é o poder criativo da palavra. Se você entrou nessa igreja essa noite apenas para ver um pastor pregando, você que está na internet, deixa eu dizer uma coisa, perdeu tempo. Porque você precisa ouvir a palavra e corresponder a ela. Pare de ficar olhando para a vida dos outros, dizendo, o Senhor abençoa fulano, o Senhor abençoa ciclano, o Senhor abre as portas para todo mundo, menos para mim. Reveja seus conceitos,
reveja as suas atitudes, reveja o seu comportamento diante da palavra. Se a palavra te corrige, permita ser corrigido. Se a palavra te ensina, permita-se ser ensinado. Se a palavra te aperfeiçoa, permita ser aperfeiçoado. Porque senão, você está perdendo o tempo na crença. Era melhor você estar na frente da televisão, vendo o que você quisesse. Mas se você está ouvindo a palavra, se reposicione na sua vida. Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, não permita que a sua vida esteja enclausurada pelas questões que te amordaçam, te vendam. Você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo. Uma geração chamada para viver e experimentar coisas sobrenaturais do Deus vivo que você tem. Você nasceu para ver a glória de Deus. Você nasceu para representar Deus aonde você está. Você nasceu para ver coisas sobrenaturais acontecendo. E eu libero isso na sua vida hoje. Eu libero que você verá o melhor de Deus na tua vida. Mas para ver o melhor de Deus, Isaías diz: se ouvires e obedeceres. Não existe o melhor sem ouvir e obedecer, irmãos. Chega! Espírito maligno, espírito do mal, saia do meio deste povo. Espírito que veio para cegar o entendimento, para tapar a audição, saia desse lugar. Porque você, espírito maligno, durante muitos anos escravizou boa parte desse povo, mas essa noite a palavra libertadora do Senhor que saiu para vencer está quebrando, rasgando, quebrando, destruindo, cortando todas as amarras que vieram contra este povo. Dois demônios adentraram pela porta. E um deles gritou lá da frente: eu não vou sair. Vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. E só não vai sair se você se aquietar. Porque dessa forma, ele não vai sair se você se aquietar. A vida é sua. Olhe para ela. E se você está satisfeita com ela, deixa do jeito que ela está. Mas eu te provo na palavra de Deus que Deus tem algo melhor para você. Fica de pé essa noite. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.